Vamos começar então a coletiva de imprensa com o técnico Daniel Franco. A primeira pergunta é do colega Lucas Faustino, da Rádio Luz e Alegria. É possível afirmar que o União fez hoje a melhor partida até agora? E nesse sentido, qual a contribuição de trocas efetuadas em relação ao jogo anterior? Bom, é certo e é possível afirmar que nós tivemos a primeira vitória, né? Graças a Deus nós conseguimos comportar e suportar uma pressão muito grande, principalmente depois ficando com homem-menos. Mas sobre relação à primeira partida, talvez, em termos de oportunidade, o primeiro tempo foi o que a gente criou mais. Nós podíamos ter definido o jogo no primeiro tempo, nos contra-ataques, 3-1, 4-1, foram 4 contra-ataques e não sabemos efetuá-los em gol. Aí isso sim, mas a nossa melhor partida ainda está por vir, mas sempre vai estar por vir, principalmente se a gente conseguir efetivar todos esses contra-ataques em gols. Tá. A pergunta ainda do colega Lucas Faustino, da Rádio Luz e Alegria. A União hoje conseguiu uma produção ofensiva maior e também é um aspecto que demonstra essa evolução? Isso é consequência do trabalho e da determinação dos atletas, né? Só para concluir a pergunta primeira do Lucas, em relação às trocas, a gente tem observado muitos atletas no pós-jogo, né? Como hoje foram 4 jogos em 10 dias, é muito desgastante e a maneira que a gente joga, os nossos atacantes, principalmente os de lado e até mesmo a nossa referência, ele é parte fundamental da nossa fase de marcação. Então eles sofrem bastante, então a gente tem que cuidar como os atletas estão se recuperando para oxigenar sempre, para a gente ter sempre condições de manter esse alto nível, essa alta intensidade do time. Pergunta do colega do Grupo Chiru, também um pouco relacionada com as duas perguntas anteriores, mas é do Cleomar Candatem. Qual a principal evolução apresentada no jogo de hoje e o que está faltando para a União ser mais efetivo no acabamento das jogadas? Bom, primeiro que a gente precisa é um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito que agora, a gente conseguindo a primeira vitória num jogo muito difícil, muito complicado, já sabíamos disso, agora teremos mais tranquilidade para finalizar o lance. E isso foi fundamental. A comissão e os atletas sabiam que o quanto era importante essa vitória. A gente sai de uma situação crítica, que é lá de baixo, e começamos a olhar um pouco mais para cima. Isso é importante. E em relação a tudo que aconteceu, é o grupo, né? Os atletas têm se doado, se entregado muito, né? Tem corrido a risco, tem seguido a risco tudo aquilo que a gente tem passado no dia a dia de trabalho. E a gente falava que o que a gente fez na pré-temporada, as coisas iam começar a acontecer gradativamente com a sequência de jogos. E agora está começando a surgir, está acontecendo, e a gente fica feliz por isso, mas temos um longo caminho ainda pela frente. A recém foi a 4ª rodada. Pergunta do colega Rodrigo Dávila, da Rádio Comunitária. Qual a avaliação que você está fazendo dos jovens nesse início de campeonato? Ele afirma que o Marquinhos parece uma afirmação e o Pedro tem entrado bem, mesmo em momentos tensos. Eles estão te dando uma resposta acima do esperado? Esses dois, principalmente. O Marquinhos já é uma afirmação. Na verdade, o Marquinhos, ano passado, 2019, ele já fazia parte do grupo principal. Ele deu uma vacilada e aí, para aprendizado dele, para crescimento, a gente o afastou e ele voltou com outra cabeça agora. Um cara que nos ajuda na lateral, de primeiro homem, de segundo homem, de extrema pelo lado esquerdo. Então ele faz todas as funções do lado esquerdo com muita entrega e inteligência. E o Pedro, ao longo do processo, assim como os outros, vem crescendo, vem evoluindo. Então, hoje, eu conto muito com esses atletas da base, porque eles são os atletas que eu tenho certeza, nós como comissão temos certeza que eles vão entrar e vão dar a vida para defender com unhas e dentes a oportunidade e as cores do União. Isso é muito gratificante para a gente. Última pergunta, então, da nossa coletiva de imprensa, ainda do colega Rodrigo Dávila, da Rádio Comunitária. Ele afirma que foram 4 jogos e 4 escalações diferentes. Você ainda está buscando um time ideal ou a tendência é vermos uma maior repetição a partir de agora? Olha, não posso te afirmar que a gente vai ter uma maior repetição. Até porque a gente, como eu sempre falo, a gente vai ter que avaliar jogo a jogo e principalmente a condição física dos atletas, pela intensidade que a gente imprime, pelo aquilo que é exigido, aquilo que é cobrado, e para os atletas conseguirem dar essa resposta à altura, eles têm que estar 100%. Então, a gente vai analisar, avaliar o pós-jogo, a reapresentação deles
mas eu não posso, jamais vou afirmar, até porque eu sempre falo para os atletas que eu preciso de todos e todos bem. E por isso que eu tenho a segurança de fazer as trocas que a gente vem fazendo. Tá certo então, obrigado professor, bom jogo e a gente se vê no próximo jogo aqui em Frederico Westphalen, diante do Brasil de Farroupilha. Valeu, um abraço a todos aí.